dia a todos os internautas que nos veem neste momento. Nós estamos iniciando mais um programa Minuto da Democracia. Esse programa é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores através da sua liderança no sentido de debater as questões mais importantes tratadas nesta casa e para a sociedade como um todo. E hoje aqui nós que transferimos ele da segunda para a quarta, justamente por ser um dia especial. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação e nós vamos tratar da alimentação saudável e sustentável. E hoje também é o dia que a gente recebe essa visita especial, né, dessa personalidade que tem uma trajetória de luta justamente pela alimentação saudável, né, pela agricultura familiar de base orgânica, agroecológica, da comida de verdade, né? É uma militante, é também uma apresentadora de TV. Hoje a gente investe um pouco, né? Essa é a realidade. Nós temos aqui a honra de receber, né, e ela aqui também vai ser homenageada por essa casa, vai receber a maior honraria, a Comenda 2 de Julho, e agora essa baiana vai ser a comendadora do nosso estado, né, para representar mais a Bahia, ela que já é essa voz ouvida. Então essa grande homenagem, essa justa homenagem, e a casa ainda fez essa grande concessão no sentido de hoje, que é uma sessão ordinária, transformar numa sessão especial para fazer essa grande, essa justa, necessária homenagem a Bela Gil. Muito obrigado, Bela, por você estar entre nós e aqui, que essa homenagem é para todos. Nós tivemos a oportunidade agora de visitar a feira ali, a exposição, né, de homens e mulheres que produzem alimentos de qualidade, e você pôde ver a situação, né, dessa produção do nosso estado. Mas nós temos essa honra de recebê-la e ali perguntar a você. Hipócrates já dizia, né, que a gente é o que come, e o nosso remédio é o alimento. Isso há milhares de anos, né, tantos anos. E hoje, por que essa dificuldade de educar, de debater a alimentação saudável, que é a base da vida com a nossa sociedade, e que você se dedica a isso? Pois é, muito obrigada, deputado Marcelino. É uma grande honra estar aqui. E eu acho que a gente está passando por um momento de dificuldade por causa do avanço muito rápido, né, exponencial praticamente, do acesso à comida ultraprocessada, né, que é essa comida rápida, barata, prática. Então, se você pega, né, uma mãe com 2 filhos, 2 trabalhos, uma vida muito fisicamente exaustiva e mentalmente exaustiva, essa pessoa, né, chegando em casa, ainda tendo que preparar uma comida, né, saudável, fica puxado, fica pesado para essa família. Então acaba optando por aquilo que é mais prático, que é mais fácil, que são as comidas de pacotinho e etc e tal. Então eu acho que existem muitos... E claramente não só a questão do acesso, né, financeiro a essas comidas, que acabam facilitando a compra delas pela maioria da população, mas também porque elas são viciantes, né? São produtos que têm ali, eu chamo de pozinhos mágicos, né? Conservantes, preservantes e vários tipos de substâncias que acabam fazendo com que o alimento seja realmente viciante e mais gostoso. Então a pessoa acaba tendo aquele alimento como base da alimentação, levando a uma consequência muito grave para a própria saúde, né? Hoje a gente tem a maior causa de morte no mundo, são as doenças crônicas não transmissíveis. 41 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa delas, ou seja, 71% das mortes é por causa disso. Então é um problema de saúde pública. Eu acho que está mais do que na hora do governo, né, do Estado, olhar a alimentação como uma ferramenta de investimento para a saúde da população.
Então a gente precisa de políticas públicas que facilitem o acesso, né, desses alimentos frescos, né, orgânicos, essa comida de verdade para toda a população, né? É muito necessário que a gente democratize a alimentação saudável para que todos possam escolher o que comer, escolher bem, né? Esse dia também é um dia de jornada de luta de um movimento muito importante, que é o movimento dos pequenos agricultores. É um movimento nacional, onde ele já tem avançado até para a produção de bioinsumos, e aqui no nosso estado tem muita importância. Então, essa jornada, né, de luta pela soberania, né, alimentar e pela segurança alimentar, né? Eu lia um texto de Eduardo Galeano, ele dizia que a soberania começa pela boca, né? Sim. Se a gente não tem capacidade, a gente tem que ter o comando do nosso próprio corpo, né? A gente escolher o que comer, comer o que deve comer, o que é bom, porque aqui na Bahia também, como o Brasil todo, o índice já de sobrepeso. Imagine você, um estado pobre, né, onde as pessoas têm uma renda ínfima, dificuldade em adquirir alimentos e, no entanto, são obesas, estão com sobrepeso e, ao mesmo tempo, desnutridas, né? E você falando ali, passeando na feira, você disse que a gente tem que voltar à simplicidade, né? Comer aquilo que a gente produz, né? Que retira ali do pé, né? Como é que você... eu queria que você passasse aquela informação, passasse aquela sua forma simples de ver, né? Porque a sociedade lhe ouve, né? Eu vi o carinho que as pessoas lhe receberam ali. Então é preciso a gente ouvir, né? Eu fico muito feliz, assim, eu tenho um carinho muito grande por aqueles que produzem a nossa comida, né? Aqueles que colocam comida no nosso prato, que são os pequenos agricultores, é a agricultura familiar. 70%, 80% da comida que chega na nossa mesa vem da agricultura familiar, né? É o grande mito, né, do agronegócio, da Revolução Verde, de que a gente, enfim, precisa produzir monoculturas gigantes, transgênicas e etc e tal para alimentar o mundo. Isso é uma grande falácia, a gente vê isso principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem esse peso do agronegócio muito forte na economia, mas que não enche a barriga de ninguém. Porque eu acho que é muito importante a gente, antes de dizer que o Brasil, né, é o celeiro do mundo e levantar essa bandeira de que, né, alimentamos o mundo, a gente precisa alimentar o próprio Brasil, né, o próprio país. Então, eu sou muito agradecida aos pequenos produtores, aos pequenos agricultores que produzem de maneira agroecológica ou não. O que eu acho importante é que todos precisam de oportunidade. E não são todos que podem escolher estar produzindo de uma maneira mais orgânica, mais agroecológica, porque não tem incentivo técnico, né, tecnológico, intelectual. Então, eu acho que a gente precisa ajudá-los, né, assisti-los e valorizá-los. Então, isso é muito importante. E falando sobre, né, esse resgate da alimentação, da comida de verdade, da alimentação saudável, eu acho que o Brasil, a gente perdeu, né, de certo modo, esse valor pela comida que vem diretamente da terra, né? A gente acredita muito que a comida, né, que tomar refrigerante, comer um lanche de uma rede de fast food ou algo que está, enfim, na moda, é sinônimo de status. E isso faz com que muitas pessoas, principalmente a classe mais pobre, tenha como objetivo, né, alcançar esse tipo de alimentação, o que é uma perda muito grande para a própria população, para a nossa cultura, para a nossa saúde. Então, resgatar esse alimento de verdade, né, a mandioca, o cará, o milho e todos os seus derivados, né? Aqui na Bahia tem... Nossa, o que a gente pode fazer com mandioca? 1000 coisas, são coisas incríveis. Então, resgatar essa valorização dessa comida de verdade, mostrar para essas pessoas que o que eles estão produzindo é o que a gente quer comer,
né? E não necessariamente o que a indústria está produzindo e colocando aí, praticamente obrigando a gente a consumir, porque em termos de, né, marketing, publicidade, acesso, né? Hoje em dia a comida industrializada está em todos os lugares, de posto de gasolina a uma livraria ou, enfim, nas beira de estrada, né? Você quer comer algo, você vê. Eu lembro uma vez andando de carro, fazendo uma viagem do Rio para Bahia, e eu querendo, né? Via plantações de banana, mandioca, tudo assim muito lindo. E aí parei num lugarzinho para comer, só tinha produto ultraprocessado. Só produto ultraprocessado. Então, a distribuição dessas empresas é muito forte, né? É muito grande, o acesso é muito fácil. A gente precisa de políticas públicas para resgatar essa comida de verdade. Porque eu não posso parar num lugarzinho e comer uma tapioca, né? Uma mandioca frita, uma banana. Eu acho que a gente precisa começar a valorizar isso na sociedade como um todo, né? Tanto políticas públicas, mas a própria pessoa tem que entender que isso é melhor, né? Pra gente, pro meio ambiente. Então, vamos comer comida da roça, comida desses produtores maravilhosos, agroecológicos, que, né, acho que não basta ser só orgânico, né? Tem que ser agroecológico, isso é muito importante. Então, eu dedico muito o meu trabalho para apoiar esses produtores. Então, comer dentro dos nossos limites aquilo que a gente tira do pé, né? Uma coisa simples e tão importante e saudável. Agora, eu gostaria também de ouvir por que essa dificuldade, a questão da educação alimentar, é uma coisa tão determinante ali para o futuro. As nossas escolas, né, não discutem isso. Eu cheguei há pouco tempo numa escola indígena e as crianças estavam merendando biscoito com quiçuco, né? Nossa! Então é uma coisa que nos agride, né? E ali tem toda a sua cultura, tem um modo de viver, tem o modo de comer, porque comer é cultural, né? Então, nas escolas também tradicionais, ali avançamos um pouco, né? Tem aquela obrigação da lei de 30% ser da agricultura familiar, mas muitos deles alegam que não tem produção de escala e não compram, e a alimentação escolar é da pior qualidade, né? Como é que nós poderíamos aprofundar e pegar a questão da educação para que a nossa criança, né, também aprendesse a comer de forma saudável, né? Eu acho muito importante a gente instituir, né, a educação alimentar nas escolas, tanto o aspecto nutricional como culinário, né, fazer com que as crianças comecem a vida aprendendo a preparar o próprio alimento. Muita gente, né, fica com medo de criança na cozinha porque é um lugar perigoso, tem faca, né, objetos cortantes, fogo, água quente, mas eu acredito que a gente precisa ensinar a criança a navegar esse mundo, né, dentro de casa, porque o mundo é perigoso. Então, do mesmo jeito que a gente ensina a criança ali a atravessar a rua, por exemplo, a gente pode ensinar a criança a trabalhar dentro da cozinha. Porque eu acredito que uma criança que tenha aprendido, tenha sido educada, né, de uma maneira entendendo a sua alimentação, entendendo a culinária, sabendo fazer a própria comida, ela vai se tornar um adulto muito mais independente da indústria alimentícia e independente, consequentemente, da indústria farmacêutica, porque vai acabar ficando menos doente. Então, eu acho essa a importância da educação alimentar nas escolas para produzir seres humanos autônomos, independentes e responsáveis por aquilo que eles estão comendo, por aquilo que eles estão ingerindo. E eu acredito também que a gente precisa de uma mudança cultural em relação ao que a gente acha ser comida de criança. Eu sempre falo, né, que as pessoas
comentam assim, um adulto que está evitando o açúcar, por exemplo, ele está cuidando da saúde. Poxa, legal, parabéns, muito bom. E uma criança que não está comendo açúcar, ela é coitadinha. Poxa, coitada dessa criança, não come, você não deixa ela comer doce, mas ela vai ser infeliz e tal e tal. Então, isso, né, não é verdade. Eu criei 2 filhos, estão super felizes, maravilhosos. E então eu acho que a gente precisa dessa mudança cultural também, de entender que comida de criança é comida de verdade, comida saudável, né, o arroz, o feijão, os legumes, as verduras, as frutas, e não necessariamente esses pacotinhos super industrializados que a gente insiste em dar para as crianças como lanche, né, muitas vezes como merenda. Então, a minha visão é essa, uma mudança tanto cultural quanto uma mudança política, né, instituir isso nas escolas e claramente fazer um trabalho grande com as próprias merendeiras, né? Eu já fui ao Xingu há um tempo atrás, fazer um trabalho com as merendeiras para utilizar o babaçu, a farinha do babaçu na merenda escolar, porque é algo que tem muito na região, e só que elas não sabiam mais, né, como utilizar, o que fazer, sendo que era algo que elas consumiam na infância. Então a gente vai perdendo, né, ao longo do tempo, da vida, essa alimentação cultural, né, que é muito rica, que é muito importante. Então a gente precisa desse resgate e fazer um trabalho em conjunto com merendeiras, com as escolas, com a sociedade, com as políticas. Eu acho que esse é o caminho. Mas a educação alimentar é fundamental para a gente criar crianças saudáveis, né? Educar a criança logo no começo para não ter que reeducar depois. Bela, aqui temos o primeiro governador, Rui Costa, que nesse momento está ali ouvindo. Ele que tem uma horta orgânica, que cria galinha caipira lá com as suas filhas. Então está mandando aqui um abraço para você. Rui. Os deputados aqui, Robson, Neuza e Jacó. Os deputados estão atentos. Olha, né? Muito bom. E também aqui Milane Lopes, que aqui fala da importância, né, da comida limpa, da comida saudável. Mas agora, para a gente brincar um pouco, eu vejo os seus programas, que eu sou um assíduo, vejo ali as suas receitas. E você tem sido assim apresentada como a rainha do Yami, né? Porque o Yami, já que você faz receita. Gente, parece que eu inventei o Yami, né? Santo Yami tá aí, ó. A Bahia conhece o Yami há muito tempo. Com certeza, tem muito Yami orgânico. Tem o Iambu ali, aquele que tem índice glicêmico muito menores. E estão sendo expostos ali, né? Delícia, nessa pois feira. Mas essa variedade é muito importante, né? A gente tem vários tipos de inhame, cará roxo, cará branco. Esse inhame que eu não conhecia, fiquei muito feliz de conhecer, com índice glicêmico menor, né? Então, e a Bahia é essa mistura, essa biodiversidade latente, assim, que a gente precisa aproveitar. Mas, Bela, aqui é o espaço da política, né? A casa aqui, ela tem a obrigação de universalizar políticas públicas, né? Então, a comida saudável, orgânica, ela não pode só ser para aqueles que tenham renda, né, capacidade de adquirir aqueles produtos. E, de certa forma, termina sendo assim. Então, nós temos que trabalhar para dar acesso àqueles que mais precisam, né? Os mais pobres, tanto do campo quanto da cidade. Eu trabalho com assentamentos rurais e nós, visitando um assentamento, tinha uma mortandade de vacas e bezerros muito alta, né? E a gente, ao fazer uma biópsia, encontramos no bucho da vaca muito saco plástico. Então ela não tinha sal, não estava sendo bem nutrida, comia saco e morria. Ou seja, as embalagens chegando na roça e o povo substituindo a sua alimentação natural por embalagem, produtos processados, né, que chegam de uma forma barata, mas que é muito prejudicial. Não é?
Então, essa é uma realidade que nós temos que trabalhar. E aqui está tramitando vários projetos, né? De regulamentação, de fiscalização de agrotóxicos, a proibição de pulverização aérea, que a União Europeia proibiu boa parte do mundo. E nós temos um projeto que nós precisamos aproveitar e apoiar aqui, é sobre a instituição das políticas estaduais para o incentivo à produção orgânica e agroecológica, para que o Estado possa prover de apoio técnico, científico, a comercialização. E aí nós precisamos também da sua voz, né, para que você possa nos ajudar, para que a Bahia aprove essa política tão importante, políticas públicas para apoiar, para dar acesso ao nosso povo a comida de qualidade. Exatamente, eu apoio essa política da agroecologia porque muita gente fala, nossa, mas comer produtos agroecológicos é difícil de encontrar ou é caro. Claro, porque a gente, né, a nossa política federal, ela não apoia, não incentiva tanto a agroecologia como incentiva, por exemplo, o agronegócio. Né? Se fosse destinado o mesmo valor para os dois setores, nossa, a agroecologia e os produtos orgânicos iam estar disparados e a gente ia poder estar consumindo eles muito mais, pagando menos. Então, é fundamental essa política pública e eu acho que a sociedade precisa entender, precisa ler, precisa apoiar, porque é a forma como a gente vai fazer com que a gente democratize, né, a alimentação saudável e faça com que todos do campo e da cidade consigam o acesso a ela. Aqui chega também, e aqui o nosso governador mais uma vez se manifestando, dizendo parabéns, né, pelo trabalho de educação alimentar bela. Sem dúvida, comer é um ato político. Um abraço a todos. E obrigado, governador. O governador sempre assíduo, né, na sua audiência nesse programa aqui, ele se manifesta. Aqui também tem Rayana Pires, né, viveu uma sociedade doente inclusive pelos valores, tributa-se menos alimentos industrializados e mais fica caro, né, torna-se barato, ele fala isso. Também aqui Lães Almeida. Lães Almeida é o diretor do Instituto Biofábrica, né? Ele é uma indústria da regeneração, né? Você tem ali a produção de mudas, a coleta de sementes, de essências nativas, que é muito importante, né? Então, nós precisamos. O Brasil assinou um acordo internacional, recuperar 13 milhões, e a experiência é que vale a pena. Um dia, se você puder conhecer, né, porque ela faz essa conexão. O agricultor precisa saber do que ele precisa fazer, ter um PRAD, recuperar o seu ambiente. Agora, nós vivemos uma realidade muito trágica nesse momento. Eu gostaria de ouvir você também, porque os 9 estados do Nordeste, né, esse Nordeste que dá figuras universais, na cultura, um diálogo, né, de uma humanidade, de uma profundidade. E as nossas praias foram todas invadidas. Né? Óleo cru, petróleo ali, triste realidade. Né? E aí nós precisamos da sua ajuda também, porque é preciso que o governo haja. Pois é, eu até queria entender mais as ações, né, o que o governo está tentando fazer para conter essa situação, porque né, é algo que não tem volta. Né? Eu acho que quando a gente fala sobre esses tipos de acidentes com o meio ambiente, é algo que não tem volta, é terrível para a humanidade, porque a gente só vai perdendo, né? Perdendo biodiversidade marinha, terrestre, enfim, está atingindo já as praias, né, lindas da Bahia, pode ter um problema
né, afetar economicamente também. Então, o que por um lado é bom, porque, né, eu acho que quando chega ali nos ricos, eles acabam se mexendo e fazendo alguma coisa. Mas eu acho que... E engraçado, porque eu estava pensando outro dia sobre isso, que tem um cientista, acho que americano, que tem ele estuda fungos, né, cogumelos. E tem um tipo de cogumelo que consegue comer o óleo, né, de alguma maneira metabolizar ali, digerir, enfim. E seria algo interessante para poder investir e tentar acabar com esse problema. Eu acho que soluções, né, a gente tem, a gente precisa, né, colocá-las em prática, mas é um absurdo que eu ainda não entendi da onde, como e por que esse óleo apareceu aí, né? Eu acho que, enfim, não sei, não vou colocar aqui minha opinião. A gente desconfia também. Eu sou meio desconfiada, mas... Então, a informação ali da nossa assessora é que o petróleo já chegou na Pituba. Nossa! A Pituba é uma praia quase, né, no centro da cidade. Né? Agora, ontem a gente discutiu essa questão aqui nesta casa também, que nós temos que nos empenhar agora para conter e retirar. E aí vamos precisar de todo mundo. Né? O governo do estado da Bahia decretou o estado de emergência para facilitar a obtenção de recursos, mas precisamos do governo federal, precisamos do governo do estado, precisamos das prefeituras e precisamos de todo mundo que anda nas praias. Vamos levar uns sacos, vamos, dentro do possível, retirar, né, para que a gente possa. Esse óleo cru pode ser reutilizado pelas empresas. Então vamos fazer a nossa parte também, porque isso é emergencial. E depois vamos aprofundar, investigar, né, qual a origem, né, a origem. E o Nordeste tão lindo, quem quer agredir o Nordeste dessa forma? Eu sei quem. Não, tô brincando. Mas aqui eu tenho que consultar o meu celular para ver aqui as mensagens que estão chegando hoje. Muita mensagem, uma participação intensa, não é? Todos os nossos internautas aqui. Não sei se nós vamos dar conta de tudo que nós temos. Mas eu quero cumprimentar vocês que estão participando intensamente. Não sei quanto tempo ainda nos resta, nós vamos ter um conjunto de atividades hoje e eu quero fazer esse convite a todos, ainda há muito tempo a se deslocar, porque às 14h30, né, nós vamos fazer esse ato, né, que é de uma importância muito grande, né, política, cultural, né, de apoio a essa luta de todos aqueles que fazem, entregando essa comenda a Bela Gil, né? E Bela, essa comenda, ela é a mais alta honraria desta casa. Ela precisa ser entregue àqueles que têm justamente serviços prestados à sociedade, né? E aqui nós temos um trabalho com os movimentos, há vários movimentos sociais que já fazem esse trabalho organizativo, de produção. Nós temos uma experiência aqui no sul da Bahia, que é a cabruca. A cabruca é uma forma de produção do cacau, e nós estamos produzindo cacau de origem, de alta qualidade, que já está participando, né, de salão de cacau de todo o mundo, né? Não sei se você já conhece algumas experiências, mas aqui eu faço um apelo que você, se um dia você puder levar lá no seu programa para conhecer essa experiência, seria muito bom. Ah, com certeza. Sim, uma vez num programa eu fui numa fazenda de cacau aqui na Bahia, mostrar a produção também agroecológica do cacau, um cacau premiado.
Eu sou fã de cacau, de chocolate, tudo feito com cacau é muito bom. E é lindo de ver a Bahia, né, retomando essa cultura que foi tão importante no seu começo de vida, que foi também devastada depois de um tempo por causa da vassoura de bruxa. Então é lindo ver esse resgate, né, principalmente do cacau orgânico, do cacau crioulo, né, na produção aqui da Bahia. Então, com certeza, quem quiser me convidar para ir conhecer uma produção, eu vou com todo prazer e gosto. Bom, aqui também chega Sérgio, aqui, Eliane Bonfim, Helenilda, aqui todo mundo me cumprimentando, né? Sérgio Monteiro também, que está dizendo que é sensacional essa possibilidade de discutir essas questões. Então, muito obrigado a todos vocês, mas resta poucos minutos para a gente passar muito rápido um tempo, né, com tanta riqueza que a gente precisa aproveitar, né? Mas essa possibilidade que eu já falei aqui, esta casa, né, precisa ser chamada para a sua obrigação, para a gente universalizar, né? E eu vi você participando de um ato político, né, no Congresso Nacional contra o que está havendo descontrole da liberação já esse ano de 410 agrotóxicos, né? Uns genéricos e outros novos, né? Como é que você está trabalhando isso naqueles que apreciam a sua receita? Pois é complicado. Eu luto fortemente né, contra os agrotóxicos, porque eu acredito numa agricultura a favor da vida e não a favor da morte, né? Agrotóxico não tem nada mais, o seu papel é matar, né? Pragas e acaba matando a terra, né? Acaba envenenando a terra, animais, o ar, enfim, nossa água, né? Tem estudos mostrando a quantidade de agrotóxico que chega na nossa água. Se a gente abre a torneira, muito provavelmente tem muito agrotóxico ali dentro, acho que são 17 mais ou menos já identificados. E a gente sabe que os agrotóxicos têm uma influência muito forte, né? um efeito, afeta muito a nossa saúde, né? Principalmente de grávidas, de pessoas mais vulneráveis, né? Idosos, crianças, e principalmente os produtores, os agricultores, né? Que a gente acaba muitas vezes não pensando nesses trabalhadores rurais que têm a vida, né, colocada em risco quando estão ali pulverizando agrotóxico na plantação. Então, eu sou a favor dessa luta contra os agrotóxicos, que a gente está vendo o nosso governo federal indo totalmente na contramão disso, na contramão do que o mundo está pensando ser uma alimentação mais saudável, né, mais agroecológica, mais orgânica, sem veneno. Então é uma pena, mas a gente sabe que isso é uma pressão muito forte também do agronegócio, que insiste em dizer que não dá para alimentar o mundo com alimentos orgânicos, com uma comida orgânica, mas isso a gente já viu que é mentira. A gente tem hoje, por exemplo, uma produção mundial de alimentos para alimentar quase 10 bilhões de pessoas, somos 7 e tanto bilhões de habitantes no mundo, então a gente tem uma produção excedente de alimentos, mas a comida não chega no prato, né, na mesa de quem precisa, por uma questão puramente política, né? Não é uma questão técnica e sim política. Então, para essas pessoas, né, que têm, enfim, que estão atrelados muitas vezes às empresas, né, de agrotóxicos, vão favorecer esse tipo de flexibilização, esse tipo de lei. Então a gente precisa mostrar a verdade, né, ser mais transparente, passar informação verdadeira para a população, para a gente ganhar força e, por exemplo, passar esse lindo projeto de lei, né, de Upenara, que é a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, para que a gente encaminhe o Brasil, né, coloque o Brasil nesse rumo de uma produção sem veneno. Então,
eu também apelo aí o apoio da sociedade para que a gente pressione principalmente os deputados federais a votar nesse projeto. Mas tem alimentos sem venenos, mas para além do veneno também tem alimentos com trabalho escravo, também tem alimentos que destroem as nossas florestas, e eu vejo a sua preocupação de orientar você com a sua escolha determinante, que pegue seu dinheirinho e favoreça aquele que tem uma relação ética com a natureza, que produza ali, que se preocupe com quem vai comer, porque quem vai comer o que ele está produzindo são os seus filhos, não é isso? Exatamente. E você trabalha muito isso. Né? Eu acredito, né? Comer é um ato político. Eu sempre falo isso. Eu acredito muito na comida como essa ferramenta de transformação política, econômica, social, ambiental, nutricional, cultural. E então comer é realmente um ato político. E porque as nossas escolhas alimentares ela afeta muito, né, a nossa saúde, o meio ambiente, o produtor, a sociedade como um todo. Então acredito que a gente precisa, né, escolher bem o que a gente coloca no nosso prato hoje, porque isso vai definir o futuro da humanidade. Então que a gente faça boas escolhas, porque tudo que a gente coloca no nosso prato tem um impacto ou positivo ou negativo na nossa saúde, no meio ambiente, na sociedade. Então, para a gente não colocar a nossa humanidade em risco, vamos fazer boas escolhas. Então, comer é um ato político. Vamos Com comer certeza. bem, vamos escolher bem. Mas eu queria agradecer, Bela, por essa oportunidade que você nos deu a esta casa. Foi uma honra recebê-la. Essa inversão de papéis aqui. Foi maravilhoso. Está pronto já. Vai ser um programa de TV. Eu espero que você tenha aqui gostado, mas o tempo se foi com muita velocidade, principalmente quando a gente está desfrutando desse tempo para coisas belas e com Bela e com muita saúde para o nosso povo. Então eu te agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos à grande solenidade para a nossa comendadora, a Bela Gil. Muito obrigada, muito feliz.